Vamos começar o nosso devocional nessa manhã, 12º dia do jejum, removendo o véu. Aleluia. Vamos orar nessa manhã. Pai, nós estamos aqui, queremos te louvar, queremos bendizer o teu nome. O Espírito Santo vem sobre nós nessa manhã, vem trazendo graça, força, ânimo, Senhor, sobre as nossas vidas, vem trazendo espírito de revelação no nosso meio, de compreensão do teu amor, da tua graça, da tua bondade sobre nós. Esses são dias, Senhor, onde o véu será removido, todo o véu da religiosidade, todo o véu da cegueira, todo o véu, Senhor, que vem para poder trazer, ó Pai, confusão nas nossas vidas. No nome de Jesus nós declaramos que é removido, declaramos sobre nós a vida, a unção, o poder, a ousadia do Espírito Santo. Nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, para te louvar, para bendizer o teu nome. Nós te adoramos nessa manhã. Faça-se presente, nos enchendo da tua vida, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor nessa manhã, do nosso coração. Aleluia. Quantos estão alegres nessa manhã? Amém. Sexta-feira. Aleluia. Reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reina em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reina de novo em mim, reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Aleluia. O Senhor nos conhece. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E unge-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto.
certo ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o teu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. O Senhor é aquele que nos conhece, que nos quebranta, que sonda até o mais profundo dos nossos pensamentos. Será que por um momento você pode fechar os seus olhos e render graças, render louvor àquele que te conhece, aquele que mesmo conhecendo o nosso coração ainda nos chama de filhos, entregou Cristo para que pudéssemos ser justos. Senhor Jesus, te damos graças nessa manhã.
em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram, os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Foi perdoado, redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. O teu povo canta: Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo para sempre. Nós te bendizemos o teu nome nessa manhã, Senhor. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que cai em teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia teu espírito.
fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que é um homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar a terra clamar. A terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, mais uma vez queremos ver o céu descer. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Vamos nesse momento fazer a leitura do livro. A Mayara vai fazer a leitura da lição hoje, a 12ª lição do nosso jejum. Aleluia. Pode vir, Mayara. Bem, bom dia. Dia. 12º dia. A lei é a força do pecado. É triste ver a condenação de muitos cristãos. Eles estão na igreja, mas não conseguem desfrutar de vida abundante. Vivem abatidos e deprimidos. A experiência que têm na igreja os faz sentir como se estivessem em uma esteira de performance que nunca desacelera, só aumenta a velocidade cada vez mais. Quanto mais tentam obedecer às regras, mais os fracassos aparecem. E tudo isso acontece porque estão se esforçando para obter o favor de Deus por meio de sua performance.
o resultado inevitável é o fracasso. É isso exatamente o que significa viver na lei. Costumo dizer que o cristianismo não é de fato uma religião, porque ele é exatamente o oposto de todas as religiões. Todas as religiões ensinam uma forma de o homem chegar a Deus, mas o cristianismo é a única que conta como Deus veio até nós. Em certa ocasião, C.S. Lewis, um famoso escritor inglês, foi convidado para um simpósio de religiões comparadas, no qual havia um representante de cada religião. E foi pedido a cada um que dissesse qual a grande contribuição daquela religião para a humanidade. Todos então foram falando, e quando chegou a vez do C.S. Lewis, ele começou dizendo: se eu dissesse que o que torna o cristianismo diferente e especial é o seu ensino moral elevado, eu poderia estar enganado, porque preciso admitir que muitas outras religiões também têm um ensino moral elevado. Se eu dissesse que são os milagres e as curas, também outras religiões fazem milagres e curam enfermos. Se eu dissesse que é o fato de Cristo ter morrido como mártir, outras religiões poderiam também reivindicar que seus líderes foram igualmente martirizados. Mas existe algo que torna o cristianismo único, diferente de qualquer outra religião. O cristianismo é o único que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em todas as religiões, apenas os bons são abençoados, mas o cristianismo é a única religião em que a qualificação para entrar é justamente reconhecer que é desqualificado. Isso torna o cristianismo completamente diferente de qualquer religião. Toda religião mostra o homem tentando chegar a Deus. É o homem pagando o preço ou aprendendo um caminho para chegar a Deus. O cristianismo é o contrário. Ele conta a história de como Deus veio alcançar o homem, de como ele desceu e veio até onde nós estávamos. Não podíamos nunca chegar ao céu. O céu veio até nós na pessoa de Cristo. Por isso, ele não é uma religião, porque toda religião é o homem tentando se religar a Deus. O cristianismo é Deus reconciliando o homem consigo. Tudo é feito por Deus. Quando nos convertemos, recebemos tudo pela graça, mas depois somos seduzidos a viver um sistema religioso. Religião é você tentando fazer algo para aplacar a ira de Deus e ganhar o seu favor. Infelizmente, é assim que muitos crentes vivem depois de salvos. Eles creem que a salvação é de graça, mas depois de salvos precisam procurar uma maneira de ganhar o favor de Deus. Nós chamamos isso de viver na lei. E quando vivemos na lei, o resultado é sempre fracasso. Por isso, por causa disso, vivem constantemente debaixo de angústia, culpa e condenação. Isso é o que a religião produz. O professor perfeito. A lei é como um professor perfeccionista que coloca você debaixo das exigências inacreditáveis. Você nunca consegue fazer nada certo. Se você cometer apenas um erro, você é tratado como se não tivesse feito nada de bom. E é exatamente isso o que é estar debaixo da lei. A lei é uma proposição do tipo tudo ou nada. O único padrão aceitável é a perfeição. Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. É como se cada mandamento da lei estivesse ligado um ao outro como aros de uma corrente. Se um dos aros se romper, toda a corrente se desfaz. Se uma pessoa quebrar um único mandamento, vai receber a maldição de quem quebrou todos. De acordo com a lei, suas duas únicas pontuações possíveis são 0 e 10. Não há meio termo. Ninguém pontua um 5 ou um 7,5. Se você não tira 10, você é reprovado de todo o curso. Qualquer pessoa que lhe disser algo diferente não entendeu ainda o verdadeiro padrão da lei. Em Gálatas 5,3. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. Receber voluntariamente o rito judaico da circuncisão significava que a pessoa estava se colocando sob a lei. Aqui, Paulo quer que saibamos que é um compromisso de guardar toda a lei. Não apenas parte disso, escolher o dedo, qual a parte da lei vamos cumprir, ou tratá-la como um buffet em restaurante favorito, não é uma opção. Se você está sob a lei, é obrigado a guardar tudo. A lei não é um conjunto de regras que você pode escolher, mas é um bloco completo e compacto. Quando uma pessoa resolve andar na lei,
ela deve cumprir todos os mandamentos. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. O veredito da palavra de Deus é que todos os que vivem debaixo das obras da lei estão debaixo da maldição. Por quê? Uma vez que você decide andar pela lei, você será amaldiçoado se não fizer tudo o que está escrito no livro da lei. Se você não sabe o que é maldição, dê uma lida em Deuteronômio 28. A lista é assustadora. Muitos crentes acreditam que se deixarem de cumprir o mandamento, Deus será compreensivo, porque eles tentaram de verdade. Mas não funciona assim. Uma vez que o mandamento é quebrado, o resultado não é uma disciplina, mas a maldição. Esta expressão, livro da lei, refere-se aos primeiros 5 livros do Antigo Testamento e todos os regulamentos contidos neles. Nenhuma igreja ensina que precisamos cumprir toda a lei. Elas normalmente falam dos 10 mandamentos, tirando o sábado e acrescentando o dízimo. Mas no total, existem 613 mandamentos e regulamentos no livro da lei. Paulo está dizendo que ninguém tem o direito de escolher suas partes favoritas da lei, os 10 mandamentos, o sábado, o dízimo, e ignorar o resto. Não, a lei convida você a experimentar todas as suas demandas de uma só vez. Qual a razão disso? Para lhe mostrar que seu padrão é perfeito e impossível. Qualquer um que decide viver de acordo com algumas leis do Antigo Testamento, que ele mesmo escolheu, está apenas enganando a si mesmo. Esse nunca foi um convite. A lei é uma proposição de tudo ou nada. É exatamente por isso que não se sobrevive debaixo dela. Viver na lei mata. Por quê? Porque vivendo na lei, inevitavelmente, as maldições virão sobre você e sua casa. A única maneira de você experimentar bênção é por meio da fé na obra consumada de Cristo. Quando você vive confiado exclusivamente na graça, então a bênção alcança. É um erro pensar que ensinar os 10 mandamentos levará o crente a viver uma vida mais santa. Um pastor, quando faz isso, está jogando gasolina no fogo. A lei foi dada para que a transgressão pudesse aumentar. Não é impressionante isso? Todavia, onde o pecado abundou, a graça abundou ainda mais. Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sobreveio a lei para quê? Para aumentar o pecado, aumentar a iniquidade, avultar a ofensa. Então, se você se coloca debaixo da lei, pode ter certeza de que o pecado vai aumentar em sua vida, não vai diminuir. A lei faz o pecado aumentar. Por quê? Porque a lei exige que o esforço humano entre em ação. E o resultado inevitável quando você, por si mesmo, tenta cumprir algum requisito divino é fracasso. Se você vive sob a lei, você vai fracassar todas as vezes. Se tentar 100 vezes, cairá 100 vezes. Romanos 7:5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Você leu certo. As paixões pecaminosas são despertadas pela lei. Quando você é convidado para uma vida na lei, você é convidado para uma vida de pecado. Paulo expressa assim, Romanos 7:8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Sem lei está morto o pecado. Onde não há lei, o pecado não governa. Quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra de Deus. O pecado aproveita uma oportunidade por meio do mandamento. A lei dá ao pecado uma chance de prosperar, de avançar. Contudo, a lei em si mesma não é pecado. O mandamento é santo, justo e bom. Porém, se você se colocar debaixo da lei, o pecado ganhará força e dominará você. Lembre-se sempre disso. A lei é boa e perfeita. Mas uma reação acontece quando a carne entra em contato com a lei. O resultado é que a carne fica mais forte, porque a lei desperta a carne. A lei desperta a paixão pecaminosa. A Escritura diz que a lei coloca em realce as paixões pecaminosas. Você agora percebe a razão pela qual o pecado domina você? Isso acontece quando você escolhe viver debaixo da lei.
Quando é que o pecado perde poder sobre você? Quando você escolhe viver sob a graça de Deus. Você já considerou a possibilidade de que a sua luta contra o pecado esteja relacionada com a maneira como você está lutando contra ele? Se você lutar contra o pecado com leis e regras, você sempre vai fracassar. 1 Coríntios 15:56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A força do pecado não é a graça, mas a lei. O pecado não tem mais domínio sobre nós, justamente porque estamos debaixo da graça e não da lei. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Essa é uma promessa maravilhosa, mas há uma condição colocada. Porque o pecado não vai ter domínio. Porque você não está mais debaixo da lei, e sim da graça. Isso significa que o poder do pecado aumenta quando você anda debaixo da lei. O pecado é despertado quando você anda na lei. Lei produz derrota. O poder do pecado aumenta quando andamos sob a lei. O pecado é despertado sob a lei. A lei gera derrota. O resultado de tentar cumprir a lei só pode produzir 2 resultados: frustração, se você for sincero, ou hipocrisia. É somente fora da lei que o pecado é verdadeiramente morto. Romanos 7:8. Viva na liberdade. Um crente hoje não está tentando se qualificar para ser salvo, mas ele se esforça a fim de se qualificar para ser abençoado. Então, a vontade de Deus é que você frutifique pelo Espírito. Gálatas 5:22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Em Gálatas, Paulo descreve o fruto do Espírito, dizendo: contra tais coisas não há lei. Gálatas 5:23. Se confiarmos no Espírito de Deus e frutificarmos, estaremos expressando amor às pessoas. Não podemos amá-las e roubá-las. Não podemos amá-las e enganá-las. O amor cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. Somos chamados a essa liberdade, simples e poderosa. Você foi chamado para viver livre do jugo da lei, que Paulo chama de jugo da escravidão. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo a jugo de escravidão. Não aceite mais ninguém submeter você ao jugo do merecimento, ao jugo da troca com Deus, da barganha. Viver de acordo com a lei é viver constantemente tentando se qualificar para receber. A qualificação para ser abençoado é somente a fé. Todas as coisas são recebidas pela graça mediante a fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom dia. Vamos ficar de pé? Vamos fazer a confissão do dia de hoje. Bem, já passou-se mais da metade do jejum. Amém? Parece que está todo mundo mais abatido, né? Agora começou a ficar mais abatido e a fome aumentando. Vamos fazer a nossa confissão. Você que está aí com a sua confissão, eu vou ler o versículo e depois nós vamos ler a confissão todo mundo junto. Amém? Romanos 5:20 diz assim: sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Vamos ler a nossa confissão de hoje. Na lei eu era escravo do pecado, mas agora em Cristo superabundou a graça na minha vida, e eu não vivo mais escravo do pecado, pois a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Então vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Na lei eu era escravo do pecado, mas agora em Cristo superabundou a graça na minha vida. Eu não vivo mais escravo do pecado,
pois a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Amém. Vamos orar pelos nossos alvos. Pega o seu alvo, seus alvos pessoais. Estava lendo um texto, onde o profeta Eliseu, ele fala para o rei de Israel, na ocasião, Eliseu estava já doente, e o rei vai até ele, e ele, resumindo toda a história, ele pede para o rei abrir a janela e pegar uma flecha e lançar uma flecha. E ele lança uma flecha. Então o profeta fala que aquela era a flecha do livramento de Israel. E aí fala para ele lançar mais flecha. E ele pega e lança mais 3 flechas. E aí Eliseu fala para ele: olha, porque você lançou essas 3 flechas, você vai vencer por 3 vezes. Mas se você tivesse lançado mais, você teria vencido por inteiro essa batalha. E eu peguei e comecei a colocar mais alvos na minha ficha de oração, porque Deus ele é um Deus bom. Assim como ele foi ali com o rei, como o profeta falou com o rei, sabe? Ele lançou 3 flechas, e o profeta falou: são 3 vitórias. Se ele tivesse lançado mais flechas, ele teria vencido mais. Sabe, se você tivesse colocado mais alvos aí no seu pedido de oração, na sua ficha de oração, Deus teria respondido todos eles. Amém. Amém? Eu creio nisso. Eu creio que nós servimos um Deus que pode todas as coisas. De fato, eu tenho pedido, já tenho visto muitos dos meus pedidos sendo respondidos. E alguns deles, eu não estou vendo ele respondido, mas eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. É sinal de chuva. Eu já consigo ver o meu milagre vindo. Já consigo ter uma visão daquilo que Deus está para poder fazer na minha vida. Então, pega os seus alvos. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor por cada um desses nossos pedidos, amém? Pai, nós colocamos diante do Senhor os nossos alvos de oração nesses dias, ó Deus. Amém. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor, ó Pai, quer, ó Deus, realizar os nossos pedidos, os nossos desejos, porque o Senhor é um Pai amoroso, Deus, que não é como nós, humanos, ó Deus, que quando nós pedimos pedra pode dar, ou pedimos pão pode dar pedra, quando pedimos peixe pode dar uma cobra, Pai, mas o Senhor não. O Senhor é um Pai amoroso, o Senhor é um Pai bondoso que quer nos agradar. O Senhor quer, ó Pai, nos ver, ó Pai, recebendo aquilo que nós estamos pedindo, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós oramos nesses dias, lançamos as nossas flechas, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é poderoso para poder realizar. Sabemos que o Senhor é poderoso para poder cumprir as suas promessas em nossas vidas, ó Deus. Por isso é que nós oramos e nós declaramos que nós já recebemos em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua ficha nesse momento. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã, eu quero te agradecer, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já realizou, e por tudo que o Senhor fará. Nessa manhã, eu declaro que eu verei cada um desses pedidos sendo respondidos em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar agora pelos nossas fichas de intercessão. Sabe, às vezes nós somos desafiados a orar por outras pessoas e nós pensamos: nossa, mas eu estou orando por mim, estou orando aqui pelos meus alvos, agora eu vou orar por outras pessoas. Mas ontem eu orei pelos alvos de salvação, mas eu orei não para que eles fossem salvos, mas eu orei para que os pedidos deles fossem realizados. Deus, ele me lembrou de Abraão, porque Abraão, antes de receber a promessa, Deus levou ele a orar pelo rei, para que ele tivesse filhos também. Orar para que as mulheres deles, eles largassem, deixassem de ser estéreis. E quando Abraão estava orando por essas pessoas, Deus mudou a sorte dele. Deus atendeu o pedido dele enquanto ele orava para os outros. E às vezes nós pedimos tanto, mas eu fui orar para que Deus atendesse a oração daquelas pessoas que eu estou orando, intercedendo por eles nesses dias.
Porque eu creio que enquanto nós intercedemos pelos nossos amigos, intercedemos pelas pessoas que nós cremos e queremos que elas sejam salvas, Deus, Ele intervém por nós. Amém? Então levanta a sua ficha de intercessão nesse momento. Vamos orar, vamos declarar que essas pessoas, elas estarão conosco, elas serão salvas, elas irão glorificar o nome do Senhor. Amém? Pai, nós oramos por cada uma dessas pessoas. Oh Deus, nós oramos para que essas pessoas, ó Pai, possam ter os seus olhos abertos. Deus, que o Senhor possa tirar toda escama, que o Senhor pode tirar toda a incredulidade, toda a dureza de coração. Deus, e que essas pessoas possam ir para o Senhor. Gera no coração delas, ó Pai, um desejo, uma fome, Deus, de estar em Tua presença, uma fome, ó Deus, de conhecer algo maior do que elas mesmas, Pai. Gera no coração delas, ó Pai, fome. Desejo, ó Pai, de estar, ó Pai, com o Senhor, ó Pai, e que o Senhor possa se mostrar a cada uma delas, ó Pai, que o Senhor possa se mostrar, Deus, como um Deus poderoso, que atende, ó Pai, os pedidos delas, que está próximo, Deus, que cuida de cada uma delas, e elas possam ter um encontro genuíno com o Senhor, e a vida delas, ó Pai, possa ser totalmente transformadas. Nós oramos, declaramos, ó Pai, que elas serão encontradas pelo Senhor, elas serão salvas pelo Senhor nesses dias, em nome de Jesus. Nós oramos e cremos que será assim. Amém. Levanta a sua ficha de intercessão. Declare assim: nessa manhã, nós declaramos que todo espírito de incredulidade, de dureza, de cegueira espiritual será quebrado na vida dessas pessoas. Nessa manhã, nós declaramos que cada uma dessas vidas irá se converter ao Senhor. Nós declaramos que elas verão o Senhor como Deus poderoso, como um Deus que é Pai, que está perto, que está preocupado com cada uma delas, e elas entregarão as suas vidas para o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Então, assim vai ser. Creia na salvação, creia nos seus alvos de oração. Nós passamos aqui da metade do jejum, mas grandes coisas estão por vir. Amém. Tenha fé, tenha essa certeza no seu coração e desfrute, né? O Neto falou algo. Tem mais uns 5 minutinhos? Não tem? Então o Neto falou algo, mas o Josué, algo que eu fiquei refletindo. Desfrute do caminho. Desfrute do caminho. Tudo passa. Tudo passa. Eu estou aplicando isso nesses 21 dias porque eu nunca senti tanta fome em um jejum igual esse jejum. E eu estou falando, tudo passa, essa fome vai passar. Agora vai chegar a hora da minha refeição. E na hora que eu tiver com a minha refeição, vai passar também. Eu vou comer e vai passar, né? Essa refeição. Então tudo passa. Então eu tenho que desfrutar enquanto eu não estou comendo daquilo que Deus quer falar comigo. E desfrutar enquanto eu estiver comendo também, porque logo eu vou terminar de comer e aí só vou comer só no outro dia. Então tudo passa, tudo passa. Então Deus está falando comigo, a experiência foi deles, mas Deus falou muito comigo. Na hora que eles falaram isso, Deus falou no meu coração: tudo passa, realmente tudo passa. Tudo passa. Nós temos que aprender a desfrutar daquilo que nós estamos vivendo. Amém. Temos que aprender a experimentar do melhor, desfrutar ao máximo aquilo que nós estamos passando, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está querendo nos mostrar. Amém? Então, desfrute nesses dias. Desfrute. Restam poucos dias aí para finalizar o jejum. Desfrute desses dias. Deus quer falar com cada um de nós. Amém? Amém. Então, tenha um dia abençoado, um final de semana abençoado. Amém. Vamos dar o nosso grito de guerra. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aleluia.